1992. A novela Amazônia começa a ser produzida e exibida pela emissora. Com o sucesso de Pantanal, a Manchete aposta todas as suas fichas em uma nova produção semelhante. A novela Amazônia vai ao ar. Naquele momento, a Manchete tinha investido muito dinheiro na produção, ficando quase sem nenhum caixa. Era esperado que os gastos da novela retornassem em pouquíssimo tempo, o que não aconteceu. A audiência da novela beirava os traços, e ela não chamou a atenção pública, e os anunciantes fugiram igual o demônio corre ao ver uma cruz. Os salários começaram a atrasar, e passaram a ter greves constantes. Adolfo Bloch não queria se desfazer de sua emissora, porém, foi convencido por seus sobrinhos a pôr o canal à venda. Após vários grupos e pessoas avaliarem o canal, finalmente aparece um comprador, Hamilton Lucas de Oliveira, que já possuía a TV Jovem Pan, comprou a estação. O pagamento das ações aos Bloch seria feito aos poucos por meio de parcelas de aproximadamente US$ 1,5 milhão pagos em 6 anos. Ao entrar na administração da empresa, Hamilton promete que pagaria os salários atrasados e assumiria todas as dívidas da Manchete. A sede do canal foi mudada para São Paulo, a Manchete tomava uma nova direção. Abril de 93. Os Bloch retomam o controle da Manchete. No começo de 1993, o grupo IBF, que era de Hamilton, para de pagar as parcelas da compra aos Bloch, alegando que eram muito caras. Naquele momento, o escândalo PC Farias repercutia no Brasil inteiro, e Hamilton estava sendo investigado. Muitos bens do empresário foram bloqueados e empresas foram fechadas. A TV Jovem Pan, que estava sucateada e mais envolvida nisso do que qualquer um, fecha suas portas. Ao mesmo tempo, a Manchete corria o risco de acontecer o mesmo. Nessa confusão toda, o caos foi instalado nos corredores da Manchete. Os funcionários estavam de greve e não recebiam os seus salários há mais de 6 meses. Muitos relatavam que estavam passando fome. Com essa situação toda, e sem receber o seu dinheiro, Adolfo Bloch resolve interferir e retomar o controle da emissora, mas Hamilton estava relutante. Então os Bloch foram à justiça e conseguiram uma liminar dando controle total novamente a eles. Com ranço, Hamilton corre e consegue uma liminar proibindo o canal de ser vendido sem sua autorização, mesmo já não sendo mais dono de fato dela. De primeira classe, realizando para você o melhor da TV. Volta o jornalismo dinâmico, imparcial, um show de notícias. Voltam as grandes entrevistas, a cobertura dos grandes acontecimentos. Volta a Manchete com os grandes musicais, os filmes de alta qualidade, as orquestras internacionais, os grandes espetáculos esportivos. A sua Manchete falando em cultura, otimismo e confiança no Brasil. A Manchete está de volta. Julho de 93. A sede de São Paulo é invadida por ativistas políticos. Em junho, finalmente o canal voltou à estabilidade, apesar das dívidas estarem crescendo monstruosamente em relação aos bancos. A questão com os funcionários e as afiliadas foi resolvida. Apesar de ter revertido a empresa aos Bloch novamente, o governo federal queria vender a rede, já que considerava que os Bloch não tinham condições para gerir uma empresa do tamanho da Manchete. A estação fora oferecida a diversos tipos de empresas e pessoas, dentre elas, ativistas políticos, que não citaremos para não dar a impressão de que apoiamos um lado ou outro. Nosso interesse aqui é na televisão. Enfim, esses ativistas queriam comprar a Manchete a todo custo, já que seria propaganda gratuita aos seus candidatos à presidência e afins. Juntamente com Roberto Marinho, dono da Rede Globo, eles tentaram comprar o canal, porém os Bloch, por diferenças políticas e partidárias, se negaram a vender a emissora. Roberto Marinho não queria insistir e saiu do negócio, mas os ativistas pegaram ranço da Manchete e queriam ela a qualquer custo.
Em julho, durante a madrugada, assim que a programação foi encerrada, por meio de apoiadores que trabalhavam lá e infiltrados, esse grupo invade a Manchete de São Paulo e começa a transmitir programação independente para toda a rede. A Manchete do Rio de Janeiro não entendia o que estava acontecendo e pensou que era algo que Adolfo tinha pedido, apenas retransmitindo os programas. Foram exibidas entrevistas com diversos apoiadores e políticos que apoiavam essa causa. Eles só deixaram a Manchete por volta das 3 da tarde, quando a polícia finalmente invadiu e expulsou eles da emissora. Foi deixado um verdadeiro cenário de guerra no prédio. Coisas foram reviradas, equipamentos foram quebrados, papéis espalhados, funcionários ameaçados de morte e afins. Mais tarde naquele mesmo dia, o Jornal da Manchete noticiou o acontecido. A direção da Rede Manchete de televisão distribuiu hoje o seguinte comunicado. Na madrugada de hoje, dia 16, os nossos transmissores de São Paulo foram vítimas de uma violência, com a invasão de um grupo de 25 baderneiros, acompanhados por políticos ligados estranhos aos quadros de funcionários da Manchete. O motivo alegado foi o atraso no pagamento dos salários. Ao reassumir a televisão Manchete por determinação judicial, o Grupo Bloch encontrou-a com um atraso médio de 5 meses no pagamento dos salários em toda a rede. Com um esforço imenso nesta época de crise, o Grupo Bloch conseguiu reduzir esse atraso para menos de 2 meses, com a promessa de saldar o mês de maio até a próxima quinta-feira. Na verdade, a principal razão dessa violência é a decisão da Rede Manchete de concentrar no Rio de Janeiro a sua base de geração, porque nenhuma rede mantém 2 fontes de produção. Economicamente, seria um suicídio. Neste exato momento, a Rede Manchete mantém unidas suas 38 emissoras afiliadas. Começa a crescer em audiência, reconquistando a credibilidade do público e recebendo o apoio das agências de publicidade. Prepara-se para lançar 2 novelas, O Marajá e A Família Brasil, e transmitir já neste domingo a participação do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Seus 2.500 trabalhadores não podem ser prejudicados por 25 baderneiros. As providências de ordem legal e policial já estão sendo tomadas para regularizar a transmissão de São Paulo. Como vocês viram, é a baderna. A Rede Manchete passou por uma grave crise nos últimos meses, com atraso de salário. Mas agora, com a volta do Grupo Bloch, tudo está sendo solucionado. Pois esta madrugada, às 5h30 da manhã, elementos estranhos invadiram os transmissores da Rede Manchete em São Paulo, no Sumaré. Invadiram e botaram companheiros nossos que estavam trabalhando para correr. Começaram a transmitir uma programação pirata, onde até entrevistas de parlamentares foram transmitidas. Os invasores chegaram a ler uma nota que eles atribuíram ao Comando Vermelho, dizendo que a Rede Manchete ia ser explodida, incendiada e até seus diretores iam ser assassinados. Aqui para nós, a gente duvida de que essa nota fosse do Comando Vermelho, porque ela tem nada mais, nada menos do que 8 erros de português em 5 linhas. E o Comando Vermelho, ao que parece, é alfabetizado. Na verdade, o que pretendem esses grupos é inviabilizar a Rede Manchete, é tentar apossar-se da Rede Manchete, como tentaram há 3 meses atrás, para formar uma pseudo-rede do trabalhador, que na verdade nada mais seria do que um auxílio para a campanha eleitoral do ano que vem. É claro, eles não vão conseguir. A Rede Manchete começa a crescer em audiência, começa a ocupar de novo o lugar que sempre ocupou como líder no jornalismo nacional. Agora, imaginem o que seria um governo da se a atuação é essa, pela baderna. Eles deviam, pelo menos, cuidar-se um pouco mais e ler um pouco mais de história,
porque grupos fascistas não vingam. Aí está. Novembro de 95. A morte de Adolfo Bloch. No dia 19 de novembro de 1995, Adolfo Bloch vem a falecer, e como não tinha filhos, quem herda suas empresas foi Pedro Jacques Capeller, seu sobrinho favorito, e que convenceu Adolfo a montar a rede anos atrás. Todos dentro das empresas do grupo ficaram muito abalados com a morte do patrão, que era simpático e respeitoso com todos que trabalhavam para ele. Passados alguns dias da morte do tio, Pedro assume o controle das empresas Bloch e faz uma reestruturação do grupo, tendo um leve aumento no faturamento do grupo em geral, podendo assim pagar algumas dívidas. A Manchete foi a empresa mais afetada nessa reforma e passa a vender mais horários, inclusive vendendo horários para igrejas, como a Universal e a Renascer, porém durante as madrugadas e começos das manhãs. Apesar de aumentar os horários vendidos, o canal ainda estreia muitas novidades. 1996. As concessões da Manchete não são renovadas. Chegou o dia de renovar a concessão e a Manchete não se encontra em bom estado. Apesar do bom início de Capeller na administração da emissora, logo o canal passa a dar problema de novo. Os funcionários não tinham o que reclamar, afinal, seus salários estavam em dia, mas os bancos queriam seu pagamento. As dívidas da Manchete naquele momento beiravam os 50 milhões de dólares, e haviam cortes de sinais da emissora por parte da Embratel, que agora era de Hamilton. Porém, a relação do canal com o governo era muito proveitosa para os dois lados, e o governo providenciou uma concessão provisória de 3 anos, para que o canal pudesse se reestruturar, o que sabemos que não aconteceu. Daqui para frente, começam os últimos dias da Manchete. 1998. O canal começa a produzir Brida, e fecha o departamento de jornalismo. Tiramos dinheiro demais da obra, mais do que era possível gastar. Não tem sentido continuarmos com isso indefinitivamente. O que não faz sentido? Em 1998, o canal, apesar de sucateado, ainda mantinha uma programação decente, que se destacava em certos momentos do dia, e ainda por cima, com novidades. Depois do sucesso relativo de Mandacaru, a rede dá sua cartada final. Brida era a novela que salvaria a Manchete daquela situação. Todo o dinheiro do canal foi gasto na produção da novela. Além disso, havia um contrato de patrocínio que obrigava a Manchete a alcançar pelo menos 6 pontos com essa novela, ou então perderia o patrocínio. Foram avaliados os riscos, que eram enormes, mas como o tio Capeller era teimoso e começou a produção. Artistas foram levados para a Irlanda para a gravação dos primeiros capítulos da novela. A novela foi um fracasso total e não conseguiu nem atingir 4 pontos durante sua exibição. Ainda houve uma troca de roteiristas e atores da novela, que passaria a apostar no erotismo de Pantanal, como uma tentativa de alavancar a audiência, que fracassou completamente. A novela teve seu encerramento no capítulo 54, onde o locutor do canal contou o final dos personagens. Foi um fim bem deprimente da novela. Logo após isso estourou uma greve generalizada em toda a rede Manchete, inclusive nas outras emissoras próprias, que já estavam sem receber há mais de 3 meses. No lugar de Brida, foi colocada uma reprise de Pantanal, que atingiu média geral de 6 pontos. Depois disso, a Manchete passa a vender quase toda a sua grade de programação, e aconteciam cortes de sinal e tomadas de equipamentos como garantia. Além disso tudo, as emissoras tiveram suas energias elétricas cortadas devido a uma dívida de R$1 milhão. Aqui, o caos já estava instalado. Janeiro de 99. Os funcionários da Manchete, todos Brasil afora, estava de greve, sem receber os seus salários desde setembro. Para resolver essa situação, a Igreja Renascer resolve comprar a emissora, os Bloch aceitam, e o esquema seria o mesmo de 93 com Hamilton, porém, a Manchete seria totalmente vendida, e não uma parte acionária, como foi com Hamilton. Enfim, foi criada uma produtora chamada RGC, que iria cuidar da programação do canal. Enquanto isso, foi ordenado que todos os funcionários voltassem aos seus postos.
Foi dito a eles ainda que teriam os salários pagos, porém não os atrasados, o que deixou os funcionários muito ressentidos. Fevereiro e março de 99. O fim da parceria com a Renascer, e o caos foi instalado. Em fevereiro, o canal não andava nada bem. Os funcionários queriam os atrasados, e para isso, a RGC queria que seus fiéis pagassem as dívidas do canal, imprimindo cartões com o logotipo da rede. Os funcionários, não gostando nada disso, entram em greve e passam a cortar os programas da Manchete. Como em 93, os blocos não foram pagos, e novamente interferiram na emissora, retomando o controle e acabando com a parceria com a Renascer. Aqui ela entra em sua reta final. Em março, as greves se intensificaram, e desta vez, por toda a rede Manchete. As afiliadas já estavam furiosas com a principal, que só vendia horários. Naquele momento, a Manchete era a última das grandes redes. Para tentar amenizar a situação, Capeler começa novas negociações, correndo atrás de tudo e de todos, e tentando recuperar a Manchete a qualquer custo. Abril de 99. Uma venda que não deu certo. Em abril, num tempo recorde, o Banco Pactual começa as negociações para a compra da Manchete. Foram avaliados todos os riscos e benefícios da venda. O valor estava acertado em 200 milhões de dólares, porém Capeler queria mais. Os funcionários que só queriam que a situação fosse resolvida, foram à frente da casa de Capeler e depredaram o lugar. Ele apareceu na sacada dizendo que o banco pagaria tudo e que o problema não era mais dele. Na contramão, o banco disse que ele apenas compraria a emissora e que as dívidas eram responsabilidades dos blocos. A Super TV, emissora que seria a sucessora da Manchete, foi cancelada, e então a Manchete passa a sair do ar constantemente. Maio de 99. Uma nova esperança. Faltando 2 semanas para a lacração dos transmissores e falência total da Manchete, um grupo paulista denominado TeleTV, no qual seus donos eram Amilcar e D'Alevo Júnior e Marcelo de Carvalho, resolve comprar a estação. Antigamente, a empresa prestava serviços de telemarketing para o canal. Mesmo surpreso, Pedro Jaque Capeler resolve vender o canal. Para que isso fosse possível, a rede teve que ser dividida em 2 partes. Uma com equipamentos, transmissores, prédios, processos e afins, foi vendida para Fábio Saboia. A outra parte, que inclui a concessão e alguns contratos de trabalho ativos, foram repassadas à TeleTV. O contrato seria assinado no dia 10. Lembra do Hamilton? Agora ele tinha formado a DCI e enviou um processo aos blocos dizendo que era o dono e que não iria vender o canal. Já era dia 14, e nada foi resolvido, somente com a intervenção do STF, que o processo de Hamilton foi anulado. Faltavam apenas 2 dias para a lacração do canal. Quando o contrato foi finalmente assinado, o canal foi vendido por aproximadamente 500 milhões de dólares na época. No dia 17, a Manchete inicia sua programação normalmente, porém, por trás dos bastidores, o cenário era de tristeza total e desolação. Por volta das 9 da noite, quando o Pantanal foi ao ar, a última vinheta da Manchete foi exibida. A partir daquele momento, a rede Manchete de televisão acaba, e com a sensação de dever cumprido.